E aí, povo, beleza? Tudo bem? Olha, gente, de novo, meninos e meninas, falando agora sobre a bateria 12. Oba, que legal, né? Imagino que vocês devem ter ficado emocionados de saber que teremos sim a nossa bateria 12. Povo, aqui no exercício 4, o que a gente tem? Sabendo que x é igual a 4, ou seja, já está dando um valor numérico por x. X igual a 4. Tá? Determine o perímetro do polígono. Determine o perímetro do polígono. E aí vocês têm duas alternativas. Não vou falar que vocês estão errados. A primeira alternativa é em todo lugar que aparece o x, você trocar por 4 e ver o que vai dar. Ou seja, aqui eu teria 5 vezes 4 mais 3. Aqui eu teria 3 vezes 4. Aqui eu só tenho o próprio 2. Aqui eu tenho 4 mais 2. Aqui eu tenho 5 vezes 4 mais 2. E assim por diante. Ou seja, em qualquer lugar que aparecer o tal do x, vocês trocam por 4. Essa é uma das alternativas, que é a alternativa mais brutal, mais braçal, que dá um pouquinho mais de trabalho. A outra alternativa pode assustar, mas assusta só de início. Depois que vocês se acostumam, vai que vai. E eu, do fundo do meu coração, preferia que vocês seguissem essa segunda alternativa, tá? Mas as duas coisas estarão certas. A segunda alternativa é você fazer isso, ó. O perímetro, todo mundo sabe que é a soma dos lados. Hã? É, a soma dos lados, filho. Ou seja, se eu tivesse aqui, ó, essa coisinha aqui, qual seria o perímetro dessa figura? Seria 2x mais 3x mais 2x, que eu peguei aqui embaixo, mais 3x. O perímetro seria somar tudo isso. 2 com 3, 5. 5 com 2, 7. 1 mais 3, 10. Ou seja, isso aqui daria um total de 10x. O perímetro dessa figura que eu fiz aqui de exemplo vai dar 10x. A outra vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai que vai. Com fé, eu acredito que vocês chegam lá. Ou seja, para achar o perímetro dessa coisa, você faz 3x mais o número 2 mais 2x, ou melhor, x mais 2, né? Depois, mais 5x mais 2, não dá para escrever aqui, eu vou escrever embaixo. Depois, 3x mais 1, depois 3, depois x mais 1, peguei esse, peguei esse, peguei esse. E por último, 5x mais 3. Professor, que coisa feia, que horror. Não é nada, gente, é nada. Só parece feio, só parece feio. Mas quando você começa a fazer, vocês veem que é uma manteiga, facinho, facinho. É, olha ali. Para somar essas coisas, eu vou somar tudo que tem x, ou seja, 3x, x, 5x, olha o x sozinho aqui, 5x e 3x. Tá vendo? Quando eu somar esse trem, sabe o que vai dar? Olha pro tio, o que o tio faz. Aqui fica 6, 6 com 5, 11, 12, 13, 13 com mais 5, opa! 13 com 5, 18x. Vamos conferir? Vamos. 3, 4 com 5, 9. 9 com 3, 12. 13. 13 com 5, 18. Então dá 18x. Eu junto tudo aquilo que tem x. Depois aquilo que não tem x eu junto também. Então, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14. Portanto, esse bichão aí deu 14, mais 14. Certo? Ou seja, ali a gente se referiu aqui, ó, aos em laranja. E ali a gente foi somando tudo que era verde, que estava sem x. Ah, professor, mas e aí, o que eu faço depois disso?
senhores? Depois disso, você vai pensar ali no x igual a 4. Você vai ter 18 vezes 4 mais 14. E aí você vai chegar numa resposta. Faça essa continha e você chega numa resposta. Beleza? Depois, o professor pergunta qual seria a área dessa bodega. Qual seria a área desse brigadeiro aí? Tá? Qual que seria a área agora? Ah, meu Deus, aí fica difícil. Bom, vamos pro quadradinho, vamos pro quadradinho. Gente, sempre que você sentir dificuldade em uma coisa um pouquinho complexa, a minha dica é tenta ver um exemplo mais simplesinho. Tenta ver um exemplo mais simplesinho que a coisa vai. Isso nos auxilia. Se eu tivesse assim o x e aqui 2x, a minha área desse bergdego era só multiplicar esses dois fofos, ou seja, x, credo que x feio, x vezes 2x. Sabe o que dava isso? 2x ao quadrado. Credo, professor. Na multiplicação dessas coisinhas aqui, ó, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente tem que imaginar o número 1 aqui, certo? Certo, professor. Depois disso, a gente vai pensar em misturar os números e misturar as letras. Misturando as letras, nesse caso, na multiplicação, dá x vezes x, que é a mesma coisa que x ao quadrado. 2 vezes 1 fica 2. É por isso que deu essa resposta. Tá? Mais um exemplozinho, caso vocês nunca tenham visto isso. 3x vezes 4x ao quadrado. O que a gente faz? A gente mistura os números. Como assim? Misturo 3 com 4, fazendo multiplicação. E depois a gente vai misturar as letras. Ok. Misturando os números fica 3 vezes 4, todo mundo sabe desde filhotinho que é 12. 12. Depois a gente faz o x vezes aquele x ao quadrado. X vezes x ao quadrado. Aqui ó, eu já fiz direto. Aqui eu dei mais um passo. X vezes x ao quadrado é o que a gente chama de x ao cubo. Quando não tem nada aqui, a gente tem que imaginar como se fosse 1. Portanto, essa coisa aqui vai dar x ao cubo. Tudo bem? Essa daqui é uma maneira da gente fazer. Andei. Mas, professor, você não falou como é que eu faço esse B, essa bruxaria aí. Gente, pra gente resolver qual é a área desse monstrinho aqui, ó, nós precisamos quebrar ele. Quebra o bichinho. Quebra o bichinho. Olha lá a dica. Quebra ele aqui, e quebra ele aqui, Vocês lembram que eu falei agora há pouquinho que a área desse menino aqui, ó, desse maninho aqui, ó, é você pegar, por exemplo, x e aqui 2x, você pega um vezes o outro. Então pronto, gente. Então a gente acabou criando vários retângulos nessa área feia que a gente tinha. Acompanha com o tio, olha lá, ó. Um retângulo, pá. Depois outro retângulo filhotinho aqui, ó. E por último, esse baita retângulozão aí. Ah, professor, mas eu não sei as medidas. Aí que entra, mais uma vez, a criatividade do povo. A criatividade do povo para resolver. Aqui, gente, o x era 4, não é? O x era 4, que era o que ele estava falando lá em cima. Então, vocês podem trocar os valores. Quando vocês acharem um lado e altura, vocês já conseguem descobrir qual que é a área. Aqui é 4, então fica 4 mais 1. Opa, 5. Aqui é 4, então fica 5 vezes 4 mais 3. 4 vezes, ou 5 vezes 4, né? Dá 20. 20 com 3. 23. Tcharam, descobri a área desse bicho aqui. Ou quase descobri. Eu só fazia 23 vezes 5. Certo? 23 vezes... Venha, vezes 5.
Olha o 5 aqui. E lá está o 23. Ok? É, mais ou menos, né, professor? E aqui, professor, como é que eu vou saber o tamanho dessa coisa? O tamanho dessa coisa aqui, gente, é meio complexa. Tem que ser ligeirão. Ó, a gente precisa ser bem ligeiro para a gente conseguir descobrir. O x é 4. Então, o tamanho desse teco aqui, ó, esse teco aqui, ele é 3 vezes 4. O x não é 4, então você vai ter 3 vezes 4. 3 vezes 4 costuma dar 12. Beleza, professor. Então aqui é 12. Tá, professor, mas qual que é o tamanho desse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui a gente vai ter que tirar alguma coisa. Ai, professor. Ó, pensem comigo. Eu não sei que esse tamanho aqui, ó. Eu sei qual que é esse tamanho? Não. Sim, eu sei esse tamanho. Ele é 5. Se aqui é 5, ali em cima também vale 5. Então aqui é 5. Lá em cima é 12. Quanto será que vale aqui? Quanto será que vale esse pedaço? Eu sei que isso mais isso vale 12. E isso aqui eu sei que é 5. Quanto será que vale essa coisa? Vocês entenderam, né? Vai ter toda uma engenharia para a gente resolver, mas sai. Esse teco aqui, ó, gente, vai ser... Vou falar baixinho para vocês não saírem espalhando. 12 menos 5, tá bom? 12 menos 5. Apaguei aqui para ninguém ver. Beleza? Aí descubram qual que vai ser a área desse outro pedaço aqui. Isso aqui eu quase já falei para vocês. Tá bom? Beijos e abraços. Até vocês.